Olá, eu sou Dorival Edson, sou técnico dental e consultor técnico da GC e hoje eu venho a este vídeo para fazer uma apresentação sobre as pastilhas de dissilicato de lítio Initial Easy Press, um sistema de dissilicato diferenciado, atualizado com uma tecnologia diferenciada dos bons produtos que temos no nosso mercado. Um produto a mais para que o técnico escolha um material de alta qualidade e alta performance para todos os tipos de caso, principalmente casos estéticos. Então, eu vou falar sobre esse material em praticamente aqui 1 hora de apresentação. Espero sanar a dúvida tanto dos protéticos, tanto dos dentistas, e dar um conhecimento a mais à nossa classe. Porque é importantíssimo o dentista conhecer também o material para discutir com o protético qual pastilha usar. Será que uma HT serve para esse caso? Não, tem caso que não é possível. Não existe uma pastilha coringa que vá sanar todos os problemas. Existem casos que têm que ser tratados de forma individual. E para isso eu tenho que ter o conhecimento para escolher a pastilha correta. De repente eu escolho uma pastilha que não cabe ao caso e eu vou ter problemas. Vou ter que repetir o caso, vou ter que pedir para o dentista moldar de novo, novas fotos, e isso é um problema, né? Então nós viemos aqui para solucionar problemas. E vou fazer essa apresentação a vocês. Espero contribuir de forma clara. Se alguém ficar com alguma dúvida, no final da apresentação, meu telefone estará lá para tirar dúvidas, podem me mandar dúvidas, sugestões, e vai ser uma satisfação imensa poder ajudá-los. Bem, então, eu sou Dorival Edson, formado pelo Senac 2008. Muita gente me pergunta, puxa, você é um técnico aí, de certa forma, novo na área, né? Do meu ponto de vista, 12 anos na prótese é pouco para você obter muito conhecimento, para você obter uma boa qualidade de trabalho. É uma profissão que você leva tempo para se formar um bom profissional. Isso é fruto de muito esforço, de muita dedicação, abrir mão de muitas coisas em prol de uma classe, né, que é a classe protética, que presta um serviço gigantesco à nossa sociedade. Como eu disse, me formei então em 2008, tive a oportunidade de ingressar no ramo dessas empresas, né, através da Bradent, que é uma empresa 100% nacional, onde eu tive a oportunidade de fazer o curso na Europa a respeito de cerâmica, de zircônia, a respeito de resinas fotopolimerizáveis também, e o silicato de lítio. A partir de 2017, eu fiz um curso para a GC, eles se interessaram e me convidaram para fazer parte do corpo de consultores da GC. Em 2008, fizemos o curso oficial na Bélgica, onde foi oficializada nossa consultoria para a empresa. E desde então eu venho ministrando cursos aí pelo Brasil e até a América Latina, alguns cursos para GC e para enceramento também, que é uma área que eu gosto muito, né? É onde o protético realmente conhece anatomia para fazer bons trabalhos. O enceramento é básico na prótese, né? Ele é a base de tudo. Então, vamos começar a nossa apresentação, tendo em vista que eu tenho 1 hora e o tempo é muito curto para explicar tudo como realmente eu gostaria, mas é possível. Como vocês veem, a apresentação do material dispensa qualquer tipo de comentário. Muito bonita, parece que foi feito à mão pela cultura japonesa, pela filosofia de carinho, de trabalho japonês, muito bem elaborado e feito com muito carinho. É um material que tem que reproduzir um dente de forma natural. Não posso deixar faltando etapas dentro dessa produção. E dentro das pastilhas, por exemplo, a pastilha MO seria uma das pastilhas mais fluorescentes, uma pastilha para estratificação, no caso de um remanescente mais escurecido, até mesmo um núcleo metálico, caso tenha uma espessura aí considerada para camuflar esse metal. Então, essa seria a pastilha mais indicada. E aqui eu posso criar fluorescência a mais, caso necessário, né? Cada caso, como eu disse, é único e nós temos que compreender o sistema para escolher a pastilha dessa. Por exemplo, tem que fazer uma estratificação, eu gosto muito de usar essas pastilhas, então é a pastilha que eu acabo usando mais,
porque eu acabo fazendo meus trabalhos de forma estratificada, mas tem a grande gama para maquiagem também. Então, por exemplo, eu tenho que recriar aqui um dente com alta fluorescência, que me foi solicitado isso através de uma foto, um trabalho diferenciado que eu vou prestar ao meu cliente, o meu dentista. Então, se eu precisar aumentar uma fluorescência, posso usar uma massa CLF, que é um clear fluorescente, uma dentina fluorescente é 91, Fludentin, um inside, que seria uma massa de cromatização de alta opacidade, e tem que reproduzir de forma fiel esse trabalho, certo? Então, dentro do sistema, vocês vão perceber que todos os casos podem ser solucionados. Ele recria de forma natural a fluorescência de um dente natural, tendo em vista o número de materiais, o número de cerâmicas e pigmentos para alcançar esse resultado. Uma escala própria de cerâmicas, certo? Aonde tem as cores, aonde tem a variedade de todo o sortimento deste kit. E olha aqui um problema. Este caso foi feito com uma pastilha que o protético, por desconhecer o equipamento, o material que trabalha, de repente não teve uma foto aí do dentista, e fez um trabalho aqui que ficou faltando fluorescência. Esse é um problema. De repente você está em uma festa, um casamento, estão batendo fotos, você acabou de fazer um central. Ele vai aparecer dessa forma, escuro na foto, por falta de fluorescência. Então, dá importância deste item. É algo que não é visível a olho nu na realidade, mas ele só é visível exposto a uma luz ultravioleta, principalmente essa luz negra, vai deixar de forma mais evidente. Nos cursos eu costumo brincar com os protéticos que terminou o trabalho, tem que ver, ou durante o decorrer do trabalho, se tem esse tipo de material, se tem essa característica de fluorescência. Caso não tenha, eu tenho que criar. Não quero deixar chegar na boca do paciente para ver que está faltando ali fluorescência. Então, o que eu digo? Se eu fosse dentista, eu seria um pouco chato, que no meu consultório eu teria uma luz negra para fazer o teste. E se não tivesse fluorescência, volta para o protético, porque ele tem que me mandar o trabalho na plenitude. Correto? Então, uma informação muito importante. O sortimento de pastilhas, vocês vão perceber que é grande. Este aqui são as propriedades físicas do material. Ele é um dissilicato de lítio, dióxido de silício, um sistema cristalino de silicato, com uma resistência flexural de 500 megapascal. Essa é a primeira pergunta que o dentista acaba fazendo para o protético. Ah, mas qual a resistência desse produto? Em torno de 500 megapascal, né? Claro que uma lente, uma estrutura extremamente fina, não tem essa dureza, certo? Porque isso aqui é uma medida que eles fazem universal para todos os sistemas. Uns com mais, outros com menos, mas de certa forma o teto são 500 megapascal. E a Initial constitui essa importante informação de dureza. A transição vítrea a partir de 520 graus, onde a temperatura inicial dela no processo de prensagem em torno de 700 graus, mas isso vamos ver mais à frente. E a temperatura final de centerização entre 895 a 995 graus. Bem, a parte importante aqui são estas informações, correto? Nós vamos ter as pastilhas HT, MT, LT e a pastilha MO. HT de alta translucidez. Nós vamos ter ela no formato XW, que seria um extra branco, é uma pastilha altamente fluorescente, altamente opalescente, uma pastilha muito bonita. E as vantagens de você trabalhar com esse tipo de pastilha HT é que ela já é uma pastilha que corresponde à incisal do dente. Por exemplo, vou fazer um dente A3. Qual pastilha HT eu trabalharia? Eu teria que trabalhar com uma pastilha HT 59, que seria um esmalte correspondente a essa cor de dente. A grande vantagem é que eu tenho que trabalhar na sua matiz, tenho que escurecer mais a região cervical. Eu não tenho que trabalhar muito na parte, no terço incisal. Eu tenho que trabalhar um pouco menos ali, para a translucidez que vai me dar, e já a característica
do preparo. Em vista que essas pastilhas são para ser trabalhadas com espessuras de, no máximo, 0,7, 0,8 milímetros, para que mantenham as suas características e as características de um dente mesmo. Então, HT-EXW, uma extra branca, HT-BLE, que seria uma pastilha para dentes clareados, é uma pastilha ideal para se fazer lentes de contato de pequena espessura, de 0,2, 0,3, algumas partes 0,1. Depois as pastilhas E57 até a E60, correspondente a cores de esmalte dos dentes, correto? Nos outros sistemas, estamos acostumados a trabalhar com HTA1, HTA2, HTA3, independente de cor, porém são cores de dentina. Então, o diferencial dessas pastilhas HT para os outros sistemas é que ela é uma cor de esmalte, sendo fiel à sua origem, que é única e exclusivamente esmalte. Depois, as pastilhas MT, que são pastilhas coringa, na verdade. Por exemplo, a MT-B0 é uma pastilha que se usa demasiadamente. Ela, é possível você chegar num A1, num A2, qualquer cor com esse material. E a pastilha vai dar início na MT-B00, que seria uma pastilha com 2 tons abaixo do B1. A MT-B0, como eu disse, a coringa, dentro dessa série de pastilhas, ela tem 1 tom abaixo de B1. E a partir daí, MTA1, 2, A3, B1, B2, C1, C2 e D2. São pastilhas de matiz um pouco mais clara, aonde que com o sistema lustre paste de maquiagem, eu posso alcançar qualquer tonalidade de cor, de um A1 a um B0, um B00, até um B2, um B4, independente da cor, só na técnica de maquiagem. São pastilhas com médio grau de translucidez, certo? É possível fazer a técnica de cutback, onde eu só vou aplicar massas incisais, evitar se fazer estruturas finas, copings e estratificar em cima. Pelo seu alto grau de translucidez, ela pode deixar acinzentado o trabalho. Depois disso, as pastilhas LT, A, B, C e D. Hoje, no Brasil, nós temos somente essas 4 pastilhas, tendo em vista que ela privilegia muito a parte de maquiagem. E essa é uma realidade. Hoje, laboratórios fazem praticamente grande produção maquiado. Então, não é um problema faltar uma pastilha A1, A2, A3, tendo em vista que eu posso maquiar e chegar na matiz necessária. Porém, eu sei que já um passarinho me falou aqui que em breve teremos as pastilhas LT na mesma composição da MT, LTA1, A2, A3 e assim consequentemente. E bem, de certa forma, também para facilitar quem é um pouco mais cauteloso, quem é um pouco mais conservador na técnica. Eu gosto muito de trabalhar com as pastilhas praticamente na cor. Eu ganho tempo também com isso, né? E aqui é um ganho de economia, porque ali na minha gaveta eu não preciso ter 10 tubos de pastilhas A1, A2, A3. Eu posso ter uma pastilha que sana todo este problema, correto? E por fim, as pastilhas MO, média opacidade, certo? Como eu disse, elas podem ser trabalhadas sobre remanescentes mais escuros, remanescentes metálicos, desde que eu tenha uma boa condição para isso. E o que é essa condição? Que eu tenho uma espessura aí de pelo menos um 0,8, um 0,9 para esconder um metal. Menos que isso, é inevitável que se deixe aparecer um pouco. Dependendo do caso que eu vou fazer com o meu cliente, com o meu dentista, eu vou sugerir, em caso de metal, que eu estou fazendo o trabalho desde o início, que eu pacifique esse núcleo. Aí eu posso trabalhar tranquilamente até com uma pastilha LT, correto? Esta é a parte das pastilhas, certo? Eu sei que pode gerar alguma dúvida em relação aos outros sistemas, que é um pouco diferente dos outros, porém, se tiver dúvida, pode entrar em contato que eu tenho satisfação de colaborar e ajudar. Então, aqui é o processo técnico e a indicação. Como eu disse, a HT é única e exclusivamente na técnica de maquiagem. Ela não é indicada para coroas. Elas são indicadas para facetas, inlays, onlays, coroas overlays, certo? Não é indicado para coroa,
e muito menos para ponte de 3 elementos. Pastilha MT, técnica de maquiagem e cutback. Cutback é quando eu vou aplicar única e exclusivamente um pouquinho ali de incisal, efeitos, esmalte, então é possível fazer com isso. E ela é indicada para todos os segmentos. Facetas, inlays, onlays, overlays, coroas unitárias, pontes de 3 elementos. Pastilha LT, ela é indicada para a técnica de cutback e estratificação. Pode observar que ela não é indicada para facetas, inlays, onlays, porque ela já é uma pastilha um pouco mais opaca. Não vai deixar uma translucidez. E tendo em vista que essas pastilhas HT, elas vão trabalhar na técnica de mimetismo também. Ela vai puxar a cor do substrato e vai me ajudar na cor final. E a LT, ela é indicada para coroas, né, para fazer daisy cuttings, pontes de 3 elementos. Porém, no Brasil é muito comum a técnica de maquiagem nessas pastilhas. Eu vejo os trabalhos espetaculares de pastilhas LTs maquiadas. É possível fazer isso também. Uma pastilha LT com uma espessura aí de 0,4 milímetros, ela vai se aproximar muito de uma MT que tenha por espessura máxima um 0,8, por exemplo. Então é possível fazer esse trabalho também maquiado. E por fim a pastilha MO. Aí já é um sistema diferenciado. Eu não posso fazer maquiagem nem cutback. Ela é única e exclusivamente para ser feito coping, aonde vai ser feito estratificação e vai ser feito pontes de 3 elementos. De elemento anterior e no máximo até o segundo pé, como pontico, correto? E mais à frente vamos ver suas indicações. Por exemplo, uma pastilha ela vai prensar até 0,8 gramas de cera e 2 pastilhas 1,8 gramas de cera. Muita gente fala, mas 0,8, mas 0,8 é 1,6, não 1,8. E por que se consegue prensar isso? Porque em uma pastilha vai ser usada a sobra dela. Por isso que é possível prensar um pouco mais, certo? Essa é a escala de cores, indicando cada pastilha para cada cor. Por exemplo, aqui, HT-A1, ela é indicada para quais cores? A1, A2, uma 59, B2, B3, A1, desculpe, A3, um B3 também, e assim por diante. A MT, a mesma coisa. Então, aqui vem esmiuçado de forma bem simplificada qual pastilha usar. Observem aqui a pastilha LT, ela vai abranger toda a gama de matiz A, do A1 ao A4. Tá? E nós vamos ter em breve as pastilhas já direto nas cores. E a pastilha MO, a mesma coisa, cada indicação para cada caso necessário. Aqui seria uma comparação entre os outros sistemas, principalmente o IMEX e a Rosetta, que são pastilhas concorrentes que se usam muito, são materiais de alta qualidade também, e, como eu disse, a Initial veio para colaborar com um novo material, né? Por exemplo, eu estou acostumado a trabalhar com uma pastilha, qual eu vou substituir pela Initial? Então, aqui vem para você simplificado essa troca na realidade, né? Aqui as pastilhas, por exemplo, hoje se usa muito Bleach 2, Bleach 3. E qual do sistema Initial usar? Por exemplo, uma BLE, ela é compatível com Bleach 1, uma 57, Bleach 2, 58, Bleach 3, 59, Bleach 4. Porém, eu tenho que compreender a situação que vai ser feita. Não esquecendo que essas pastilhas HTs, o substrato tem que ser favorável. Se for um substrato desfavorável, característica outra pastilha para ser usada. Esse é o tipo de preparo, é uma necessidade que os sistemas necessitam. Quando eu vou trabalhar com um novo dentista, eu gosto muito de enviar para ele o manual dos produtos que eu uso, do tipo de pastilha que eu uso, que eu indico, para que ele entenda a mecânica do material. Por exemplo, eu preciso que tenha um ombro arredondado, chanfrado, um ombro profundo, compreendam? Se aqui termina em ponta de faca, o material ele perde um pouco da sua garantia, porque eu estou trabalhando fora dos padrões,
Um ombro retentivo. Vou lá, eu consigo colocar uma cera, mas o dentista, de repente, tem que compensar essa diferença com uma cera. O dentista vai fazer um ajuste cervical, ele pode trincar o material, dependendo da força que ele vai empregar. Então, tudo isso é importante, que você respeite as necessidades do produto. As necessidades aqui de espessura do material, o que seria uma margem segura de trabalho, né? Por exemplo, uma coroa total tivesse uma variação de cervical 1 milímetro até 1,5 no plano oclusal, isso seriam parâmetros de segurança de um material que ele não venha a trincar, a perder a tua característica. Como eu disse, esse tipo de material, não só initial, mas como qualquer outro, é indicado fazer de qualquer pôntico, né, como elemento suspenso aqui, qualquer dente anterior até no máximo o segundo pé. Não é indicado um molar, porque o molar ele tem uma estrutura muito grande. E isso é necessário um pôntico, qualquer elemento até segundo pré-molar, com um conector mínimo de 16 milímetros quadrados. Menos que isso é muito arriscado, né? É melhor partir para um outro tipo de material para fazer o caso. Isso é uma margem de segurança, né? Uma segurança de prensagem no mínimo entre 0,5 e 0,6 milímetros, uma largura máxima, por exemplo, de um pôntico anterior, 11 milímetros e posterior, no máximo, de 9 milímetros, correto? O que for fora desses padrões, corre-se o risco do insucesso, e não queremos isso, né? É melhor optar, às vezes, por outro material do que insistir no que não é possível ser feito. Muito protético me fala, eu faço esse tipo de trabalho aqui, uma adesiva, será que suporta? Olha, conector aqui com certeza tem mais que 16 milímetros quadrados. Porém, essa caixa aqui pode ser que tenha menos. Será que é suficiente para suportar uma estrutura dessa? Evite-se fazer um trabalho desse. Não é possível. Assim como pontes de 4 elementos ou mais. Desculpem. Não é indicado esse tipo de trabalho. Mas eu faço e dá certo. Geralmente nós falamos no sucesso. Quando é um insucesso, nós vamos falar, fiz e quebrou. Então, quando se quebra, todo mundo fica na moita, com certeza, e não fala nada. Então, vamos respeitar as necessidades do produto, correto? Você pode fazer esse tipo de trabalho. Ou faz uma metalocerâmica ou uma zircônia, mas menos um trabalho com esse material. Ou qualquer outro de silicato. Esse é um programa de injeção. Aqui já temos alguns fornos programados para facilitar aqui no dia a dia. E, infelizmente, o que acontece é que se perde, de certa maneira, quando se começa a trabalhar com qualquer tipo de silicato, até aferir o forno nas suas condições. Então, sempre que eu digo aos protéticos, antes de injetar qualquer silicato, em especial initial, faça um teste. Não vá direto no trabalho, porque a chance de perder é grande. Infelizmente, nós pagamos caro aí nos fornos e eles deveriam chegar no mínimo e falar, Dorival, pode prensar que está certinho a temperatura, não tem que ficar fazendo teste. Mas a realidade não é essa. Nós temos que fazer testes até aferir o forno, aonde a nossa injeção saia com uma camada de reação superficial, fina. Isso indica que o forno está calibrado. Tá? Então, por exemplo, eu gosto de usar muito essa linha aqui como parâmetro do Tequema. Por exemplo, uma pastilha MO, mede aí 905 graus, num anel de 100 gramas. 25 minutos de manutenção, 60 graus por minuto de elevação. Eu sempre gosto de partir por essa linha. Aí aqui você já tem um parâmetro por onde começar. Então é importante isso. Uma HT, MT e LT, elas têm a mesma temperatura de injeção. Algo em torno de 900 graus. O silicato de lítio é um material sensível à temperatura. Tem uma margem aí de segurança de 7 graus, para mais ou para menos. Acima disso, já se perde, principalmente propriedade de dureza e principalmente de cor. Tá?
Quando uma camada de reação sair um pouco mais agressiva, um pouco mais impregnada, significa que está alta a temperatura. Hoje no mercado nós temos aí umas pastilhas de aferição de fornos, tanto de cerâmica quanto fornos de fundição da VRC, que você pode fazer um teste. Eu sempre gosto de falar no curso para que os protéticos conheçam esse tipo de material. Encontra aí nas dentais. Não estou fazendo propaganda do material, mas algo que venha favorecer o nosso dia a dia, né? Algo que seja salutar às nossas necessidades. Mas qual a grande diferença desse material para os outros? Será que é na sua resistência megapascal? Por exemplo, aqui a Initial diz que tem em torno de 500 megapascal. O IMEX eu tenho que atualizar aqui, é em torno de 500 também, a Rosetta 460. E nós temos outros sistemas com um pouco menos, um pouco parecido, né? Na sua média 400 megapascal. Mas todos eles são muito similares à sua dureza. O que você faz com esse, você faz com o outro. Então, são particularidades muito parecidas. Será que seria no coeficiente térmico de expansão da pastilha? Percebam, por exemplo, a Initial 9.8, o IMEX 10.2, Rosetta 10.1, é muito parecido. Tá? Eu só tenho que fazer comparação porque são os materiais que nós estamos acostumados a trabalhar. Em hipótese alguma vai ser criticar algum material, até porque o respeito que eu tenho por todos é imenso, porque eu trabalho com eles também. Depende do caso. Não existe solução para tudo com um único sistema. Todos os sistemas, eles vêm para ajudar no nosso dia a dia. Eu só faço como comparativos, jamais como denegrir qualquer imagem de qualquer material. Será no coeficiente da cerâmica? Observe que o coeficiente térmico da cerâmica de recobrimento é muito próximo do da pastilha. Vou voltar aqui. 9.8 para 9.3 é muito compatível. Foi feito exatamente uma para a outra. Certo? Isso vai favorecer a não trincamentos, não trincar o volume da cerâmica que você vai aplicar em cima de um coping, por exemplo, com queimas gradativas também. Não tentar tirar em uma queima só, porque a chance de insucesso é grande. Então, pode observar que é muito próximo o coeficiente da pastilha com o da cerâmica. Será o número de pastilhas? Não. Olha, observem que a Lisa ela tem hoje no Brasil em torno de 23 pastilhas. Serão agregadas as outras cores aqui, que deve chegar em torno aí de 32 cores, com as pastilhas LTA1, A2, A3. Sendo que isso vai favorecer o quê? A praticidade dos sistemas. Não adianta ter um sistema com milhares de pastilhas, sendo que nós usamos cada vez menos as pastilhas mais claras. Cada vez mais, né? Desculpe. As pastilhas mais claras, onde a tendência é a maquiagem. Então, vamos buscar uma pastilha clara para chegar numa cor mais escura ou próximo do necessário, né? Então, você vê que o sistema aqui tem um número ótimo de pastilhas. Eu não vou ter que ter milhões de pastilhas guardadas e que muitas talvez eu nem use, né? Então, o importante é ser prático, um sistema muito prático. Mas esta é a grande diferença em relação aos outros materiais. O sistema HDM, que seria o quê? Micronização de alta densidade. Quando eu falei lá no início, que parecia que eu estava falando grego, fico olhando com cara de paisagem quando está sendo explicado. Puxa, e micronização de alta densidade, o que é isso? Mas vou explicar de forma clara e mais simplificada para que todos compreendam. O que seria isso? Bem, hoje o que nós tínhamos no mercado antes da Initial são pastilhas de silicatos com uma matriz vítrea grande, né? Com grandes partes de vidro, com cristais, que são essas pequenas partículas, de certa forma, grandes, pontiagudas, em forma de agulha. E a GC fez um sistema para minimizar o tamanho dessa matriz cristalina. Observem o tamanho das partículas. Ela vai aqui em torno de 0,500 a 1,5 micrômetros, tamanho da matriz cristalina. Em compensação, esta outra ela tem em torno de 1 a 2 micrômetros o tamanho. Aqui,
são nanopartículas. E vocês vão perceber que aqui o vidro ele interage e ele faz parte do processo. Ele não está ali única e exclusivamente para segurar a partícula de silicato e, de certa forma, poder deixar o material mais acinzentado também. Aqui a estrutura é mais homogênea. Este aqui seria o que nós temos atualmente no mercado fora a Inisha. Então, uma matriz cristalina grande, pontiaguda, que isso vai formar lá na frente alguns gaps quando você é desgastado e não fica uma superfície tão uniforme quanto fica a lise. Olha o diferencial da lise dos tradicionais. É difícil eu dizer aqui o que é uma partícula de vidro e o que é de silicato, e o outro já é mais fácil. Eu consigo falar, puxa, aqui é vidro, aqui é uma partícula de silicato, uma matriz cristalina. Fica visível nos outros sistemas, claro que tudo isso numa condição microscópica, né? Olha aqui, por exemplo, o tamanho dessa estrutura de matriz cristalina de silicato de lítio. Aqui já é analise, já é um pouco mais difícil de você ter certeza de falar, ali é uma matriz. Olha a superfície da lise, polida depois de 2 polimentos, né? Existe alguns gapzinhos? Sim, claro que existe, mas em menor quantidade e principalmente tamanho. Isso me favorece o quê? Um polimento manual, uma aspereza mais livre, mais controlada. É mais fácil de você alcançar um brilho aqui em relação a outros produtos. Tipo, como eles têm, observe que como eles têm uma matriz cristalina grande, acaba deixando alguns gapzinhos aqui maiores. Isso, com o tempo, é importante sempre se dê um glazer para fechar todas essas estruturas, mas que com atrito, com os dentes, os desgastes naturais, isso se vem à tona, causando uma agressividade maior ao antagonista. Então, esse aqui é um grande diferencial em relação aos outros produtos. Voltando aqui. Há também o revestimento próprio da GC, certo? O Initial Easy Press, com ele a camada de reação é quase nula, certo? Em relação aos outros revestimentos que temos no mercado, os líderes de venda, tá? Mas não impede de trabalhar com qualquer outro revestimento e que tenha um bom resultado também. Eu não trabalho com o Lise Press, eu trabalho com outra marca. A camada de reação é quase nula, exatamente por causa desse sistema HDM, que é mais compensado, ele faz parte de um contexto vidro, ele não tem uma interação tão grande como os outros sistemas têm com o revestimento. Então, é indicado a todo tipo de revestimento. A camada de reação aqui ela é bem pequena, melhor se for no Easy Press, mas em qualquer outro revestimento, vai ser uma camada mais controlada, desde que esteja de acordo com a temperatura que foi prensado, que foi feito o trabalho, né? Isso aqui evita que você exponha ele a um ácido hidrofluorídrico, que, de certa forma, ele acaba alterando a constituição da coroa, por exemplo, né? Ele pode danificar algumas partes, né? E isso é comprovado em estudos e exposto durante certo tempo. A peça a esse ácido ele vai ter aqui um desgaste maior, por exemplo, 40 micrômetros de desgaste, exposto aí em torno de 75 minutos, né, de exposição, você vai ter um desgaste dimensional dessa estrutura. No caso da Initial, você não tem necessidade de usar, mesmo com qualquer outro revestimento. Hoje, por exemplo, você vai ter um processo de injeção, desinclusão, jateamento com microsfera de vidro, ácido hidrofluorídrico, jateamento com alúmínio, se necessário, geralmente nesse processo e o caso está finalizado. No caso da Initial, você vai pular 2 processos, que é o ácido e o jateamento com alúmina. Com vidro é possível você tirar essa camada de reação. Então, só botei o processo de injeção, desinclusão, microsfera de vidro e o caso está finalizado. Dentro desse processo eu ganhei aí pelo menos de 15 a 20 minutos.
posso ir fazer um passeio na praia, para quem mora no litoral, fazer uma caminhada no calçadão ou ir no parque. Para mim, não, né? Eu vou trabalhar um pouco a mais, vou trabalhar 15 minutos, eu ganhei para adiantar um trabalho, né? Já facilita um pouco. Então, o ganho de tempo também é considerável. Esse foi um estudo muito importante para comprovar o sistema HDM. Não adianta só falar, nós temos que comprovar o que está sendo dito. O que eu quero que vocês observem nesse estudo é essa angulação de 90 graus e a estabilidade dessa lâmina. Ela vai ser exposta a temperaturas. Este é um dos concorrentes. Nós vamos começar com uma temperatura inicial. Essa temperatura inicial é próximo ao final, certo? Vamos lá. 800 graus, foi se queimando, 820 graus. Pode observar que não houve nenhuma alteração, nem de cor, nem de ângulo. Continua suas preservar as características. 840 graus, 860 graus. De certa forma, eu já começo a perceber um arredondamento desse ângulo. Pequeno, mas é possível de se perceber isso. E nenhuma alteração na sua forma. 880 graus, 900 graus, já se perdeu completamente o ângulo e ela começa a perder a sua forma também. 920 graus, que é o seu ponto de fusão desse material, ela perdeu completamente o ângulo de 90 graus e ela perdeu a sua forma também. Eu costumo brincar que ficou igual a língua do Gene Simmons do Kiss. Ela tombou, ela perdeu, certo? E o mesmo processo foi feito com a Lise. Quero que vocês observem o mesmo ângulo e a mesma forma do material. 800 graus, 820. Muita gente me pergunta, mas ela não teria que derreter? Exposto a sua temperatura final, limite? Sim, desde que ela ficasse ali os seus 20 minutos de manutenção, um pouco menos. Aqui ela só é levada ao seu ponto de fusão e é mantida por 1 minuto, acredito, em torno de 1 minuto. Então ela não tem tempo para derreter. Por isso que é possível se fazer essa apresentação. 820 graus, 840, 860. Observe que o material anterior dito, 860 graus, ele já tinha perdido. Ele já tinha sofrido alguma alteração nesse ângulo. Aqui 860 ainda não. 880 preservado. Forma e ângulo. 890 ela começa a perder forma, mas não o seu ângulo. Sofreu muito pouco o ângulo. Ele tem uma perda também, mas muito pequena. Com 900 graus, ela simplesmente caiu, mas não perdeu o seu ângulo aqui de 90 graus. E por que essa caiu e a outra não? E por que essa com 900 graus, ela caiu 20 graus a menos? Porque o outro material ele é prensado em torno de 925 graus e esse em torno de 900. E por que esse caiu e o outro não? Exatamente para se comprovar o sistema HDM, onde uma partícula e o vidro se condensam, ele tem uma densidade grande, um encosta no outro e não permite esse movimento de flexão, de torção entre as partículas. Ele simplesmente cai por peso, a sua gravidade derruba com o peso do material. Não é por ele ser muito vidro, é por ser exatamente dessa forma, compensado, né? Muito importante essa informação, certo? E isso, o que mais isso favorece? Me favorece que eu leve ele mais vezes ao forno, principalmente no caso da maquiagem. Não vou ter perda, principalmente de cor e nem de forma. O importante é que eles se mantenham suas características. E esse sistema vem exatamente para facilitar
isso no nosso dia a dia. Puxa, não perder cor, acinzentar. Não, não vai acontecer isso com o GC. Tem um estudo também que mostra, por exemplo, aqui, foi prensado esta lâmina e esta realmente foi levado à sua temperatura final, em torno de 900 graus, e observem, ela tem uma perda aqui de cor, certo? E de dureza também, algo em torno de 27% da dureza depois que reprensada. Então, não é indicado você usar como produto final uma sobra. Sobra como sobra. Usar como empurrar, como ajuda para que empurre uma pastilha nova e não tenha que colocar uma pastilha nova para que fique na sobra. Que use ela exatamente como sobra, na palavra mesmo. Observem que o branco se tornou um pouco mais acinzentado, mas ele manteve as suas características de cores praticamente. Em outros sistemas, mesmo estudo, o que era amarelo ficou na porção um pouco mais rosa e o que era branco ficou mais azulado, certo? Então, evitar-se usar sobras como produto final. O tratamento para o dentista é basicamente o mesmo, certo? Aí, que é um teste que é importantíssimo fazer para escolher qual cimento será mais indicado. O ácido fluorídrico de 5 a 9% durante 20 segundos. Já me perguntaram, por ela ter uma densidade maior, por ela ser mais compensada, não teria que deixar mais tempo exposto ao ácido? Foi uma dúvida que surgiu, que foi passada a GC, e o que nos foi retornado é que não. Ela tem que ser mantida por 20 segundos. Em casos de maior exposição, pode-se acontecer. A faceta vem junto, ela vem livre do cimento. O cimento fica no preparo e a pastilha se desgruda. Então, o importante é que se mantenham os 20 segundos de manutenção do ácido. Primer e cimentação, o mesmo processo que os outros sistemas. Essa foi a parte das pastilhas, eu vou entrar agora na parte das cerâmicas. Recobrimento. Temperatura final dela, a primeira queima, em torno de 760 graus. Como eu já disse, né, o seu coeficiente de expansão térmica em torno de 9,5, temperatura de transição vítrea 520 graus, resistência flexural 90 megapascal, muito próximo dos outros sistemas, não tem diferencial em relação à temperatura praticamente, são muito similares, né? Essa aqui, como eu disse, a primeira queima em torno de 760 graus, temperatura inicial 430 minutos, importante o tempo de secagem 6 minutos, 1 minuto de manutenção. Essa seria a primeira queima, a segunda 10 graus a menos, 750 graus. Então, uma cerâmica aí de bem baixa fusão, né? Sua composição ela é 35% feldespática, 65% sintética. Diferente aí dos outros materiais que na sua composição são praticamente 100% sintéticas. Esse aqui é um grau de opacidade das massas, né? Por exemplo, uma inside aqui, ela vai ter em torno de 75% de opacidade, próximo de uma dentina opaca, tendo em vista que dentro das cerâmicas do sistema Initial não há uma dentina opaca na cor, por exemplo, A1, A2. No caso de uma dentina opaca, eu tiver que usar um inside, eu vou usar, por exemplo, o inside 44. Ele vai ser similar a todas essas cores. Eu gosto de misturar meio a meio com a cor que eu vou fazer. Por exemplo, vou fazer um A2, eu ponho o dentina A2 e o inside 44. Se eu colocar puro, por exemplo, o inside 44, fazer um A1, ele talvez saia um pouco mais escuro. Se for fazer um A3, eu posso fazer puro inside 44. São misturas que no dia a dia nós vamos criando a nossa técnica. Isso é importante, não existe uma massa de bolo que, não, faz isso que é certinho, dá redondinho, não. Nós temos que criar a nossa técnica de trabalho. Por exemplo, um CLF, que dentro da lise é a massa mais translúcida, em torno de 20%, mas tem uma mais translúcida que nós só vamos ter no sistema MC e de zircônia, que é o CLW. Seria uma menção a Windows, bem translúcido.
É interessante ter isso, porque os outros sistemas não acabam mostrando esses graus. Eu acho bem importante você perceber qual o grau de translucidez. O sistema ele vai das cores A1 a D4, certo? Mais as cores Bleach, BL1, BL2, BL3 e um esmalte para dentes clareados, Bleach. Nós vamos ter aqui uma Fluodentin, que seria uma dentina de alta fluorescência, onde eu posso fazer uma primeira queima, uma queima de controle com essa, principalmente a FD91, que é uma cor branca, para dar uma luminosidade maior ao trabalho. Claro que desde que necessário, né? Não adianta eu colocar aqui muita luminosidade em um dente D4, A4, que é um dente de baixa luminosidade. Então, nós temos que conhecer o sistema para usá-lo de forma correta. As dentinas inside seria uma dentina, de certa forma, opaca, é mais um modificador, certo? Para cada caso vai ter uma indicação. Isso mais à frente tem uma tabela indicando usar em qual situação. Isso se gera um pouco de dúvidas. O esmalte, 57 a 60, intensivos de incisaldo 11, 12, são cores, por exemplo, um cinza, um amarelo. Isso é para intensificar um esmalte, certo? Essas massas opalescentes que se usam muito seriam esmaltes de alta opalescência, OE, por exemplo, de outras marcas, no caso IMEX, teria o mesmo papel. Por exemplo, o OE1 seria uma massa azulada. Na Lise, qual seria essa massa? OEOP1 seria uma cor altamente translúcida e branco. Um similar aqui seria EOP3, certo? Então, eu tenho que estar atento às conversões. Qualquer dúvida, eu posso tirar de quem tenha. Uma oclusal, um esmalte oclusal, que já tem um grau de opacidade maior, por exemplo, para fazer um molar, eu posso usar ali nas suas partes mais altas de cúspides, dentes, arestas, eu posso usar uma EO15, que seria branco. Estas massas eu acho indispensáveis também. CLF, clear fluorescente, transparente neutro, transparente opalescente. E tendo em vista que o CLF é uma camada de cerâmica fluorescente diferenciada de todos os outros sistemas. Então, é o único sistema que tem um clear fluorescente. Geralmente, os outros clear são opalescentes. Massas cervicais também são bem interessantes, se usam também. Modificadores M, modificadores de translúcido, por exemplo, azul, um cinza, o TM05. Eu gosto muito de usar o 5, o 1, o 2, que vai ser indicado para dentes mais clareados. Depende da necessidade, né? E uma cor só de gengiva. Não temos aqui uma grande gama, até porque nós temos um kit Lustre Paste Gun, seria de maquiagem de gengiva, onde eu posso chegar em qualquer cor. Única e exclusivamente maquiando e até dando um certo volume com esse kit. Porque, propriamente dito, ele é uma cerâmica líquida, não é um sistema de óxido de alumínio. Então, vamos lá. Vai chegar também agora uma opalescente EOP Buster, que seria uma massa altamente opalescente, que eu posso usar em camadas internas ou externas. Bem bonito esse material. É o material que está para chegar aqui no Brasil. Como eu disse aqui, é um grupo onde você vai usar as massas inside para cada grupo. Por exemplo, grupo A, geralmente eu vou usar aqui 4 cores de insides, que seria o Sand, o Terracota, o Havana e o Brasil. Por exemplo, do A1 e o A2 e o A3 eu posso usar o 44. Mas é importante fazer algumas misturas, porque o A1 é muito diferente de um A3. Se eu usar puro, pode não ser o resultado satisfatório. Então, aqui são indicações como massas primárias, como dentina opaca. Preciso fazer mamelos. Quais indicações de se fazer as cores? A1, A2, C2, por exemplo. O Inside 44 é indicado a todas essas cores. Mas não sou eu que vou colocar a cor que eu quero. É a necessidade do caso. Se eu tenho que fazer algo mais requintado, um trabalho mapeado, eu posso escolher aqui a massa ideal para cada caso.
Eu não saio colocando o que eu quero. Eu faço o que tem na realidade, certo? Por exemplo, aqui para proximal, cervical, cores que eu posso usar puras nessa região. Por exemplo, eu posso fazer um dente A3, posso fazer uma cervical 42 e um corpo 44. Isso já vai me bater exatamente em cima da cor A3. Ah, eu vou fazer um A2. Então eu gosto de fazer as misturas, por exemplo, dentina A2 com um inside 42 para a região cervical e parte proximal, e o inside 44 meio a meio com a dentina, para se ter uma tonalidade mais fiel à cor. O kit Lustre Pastes, de maquiagem, como eu disse, esse é um kit de cerâmica líquida, não é só um kit de steins, ele é uma cerâmica líquida que eu consigo fazer até algum volume com ela. Mas do meu ponto de vista, o principal fator aqui é o que? A previsibilidade desse produto. Aonde a cor que eu colocar será a mesma depois de queimada. Isso vai me gerar, de repente, uma ou duas queimas aqui em uma maquiagem, desde que ela seja mais requintada, né? Eu vou ter um tempo mais prático, um ganho de tempo aqui. Pode fazer uma matiz já direto na cor e depois só maquiar os efeitos necessários. Por exemplo, aqui a base A, eu vou fazer todas as cores do A1 até o A4. E eu tenho as suas massas de caracterização. Eu gosto, por exemplo, essa massa aqui, o 3, que seria um gray light, né, para dentes mais jovens, um dark gray, por exemplo, um efeito 4 para dentes mais velhos. Nós vamos ter um light blue, o dark blue, e as massas também de caracterização. Por exemplo, o efeito 8 olive, seria aí próximo de que é um crackline. Uma massa de valor, o efeito 9. Tem também o efeito 10, que seria incisal, que é uma cor que chegou agora aí também, né, que seria twilight, e o orange, vocês observam que não está aqui, mas que já será possível tê-los também. E com isso eu posso fazer todo tipo previsível de trabalho, ganhando tempo, que é o mais importante. Esse aqui é o Lustre Paste Gun, que seria para caracterização de gengiva. Ah, eu só tenho uma cor lá na minha gaveta, um rosa médio. Então, com esses pigmentos, eu posso fazer cores mais escuras, caracterizar regiões mais avermelhadas e mais 4 modificadores, que eu consigo inúmeras cores aqui. Misturando, posso criar a minha escala de cores de gengiva, né? Com várias cores aqui, com vários pigmentos, para facilitar no meu dia a dia. É possível chegar praticamente em todas as cores. Esse não é um kit que tenha fluorescência, certo? Ele não é fluorescente, uma característica das gengivas. Esse daqui, para vocês observarem, são as instruções de queima desses materiais. Por exemplo, aqui a lise ela vai de uma temperatura inicial entre 755 até 810 graus. Dentro dessa margem de temperatura, eu vou preservar as propriedades desse produto. Vou fazer uma metalocerâmica de 920 graus, por exemplo, vou usar o kit Lustre Paste. Qual a temperatura usar? No máximo 810. Não tem a necessidade de levar e expor a uma temperatura mais alta, que eu vou perder características do produto. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter compartilhado esse momento com vocês. Espero ter contribuído um pouco com informações pertinentes. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Eu vou ser ficar muito contente de poder ajudar o dia a dia de vocês. Agradeço mais uma vez a GC, ao seu convite em fazer essa explanação importante do material. Espero vê-los em outra oportunidade também. Eu sei que terá agora um vídeo prático usando o sistema Lustre Paste em cima de uma maquiagem em uma pastilha, que será parte 2 desse vídeo, e já deixo o convite a todos para que vejam também.
que espero que tudo volte ao normal também, essa situação que estamos vivendo, e que em breve tudo esteja na nossa normalidade. Desejo a todos boa sorte e até breve. Um forte abraço a todos.